telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia, para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem.
Graças a Deus, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor e queremos lhe render a glória, o louvor e a adoração. O nosso alvo, aleluia, é glorificar o seu nome em primeiro lugar. Glória! E em segundo lugar, aleluia, é trazer estas boas novas lá do céu perante si, para que você tenha conhecimento daquilo que tem direito. Vamos orar ao Senhor, para que o Senhor o abençoe e o Senhor dê graça ao seu servo. Amém. E o abençoe e o ajude a expor a sua santa palavra. Amém. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é bom estar diante de Ti, Senhor. É bom estar na Tua presença, Senhor. Graças a Deus. Pois nós podemos sentir a Tua paz, ó Senhor, a Tua graça, a Tua unção, Senhor. E nos podemos regozijar em Ti, aleluia. E podemos, ó Senhor, interceder, aleluia, meu Senhor, por aqueles que não Te conhecem, Senhor. E também pelo Teu servo que vai expor a Tua palavra. Glória. Senhor, dá-lhe graça, dá-lhe unção, Senhor, dá-lhe sabedoria, dá-lhe discernimento, ajuda-o a expor a mesma, Senhor, e aqueles que a vão ouvir, Senhor, a recebam com temor e tremor nos seus corações. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos tudo ao Senhor. Amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome. Em primeiro lugar, rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo a glória, o louvor e a adoração que ao Senhor pertence, porque só Deus é Senhor sobre todo o universo. Este glorioso e magnificente Senhor é o autor da vida, é o autor da criação. Além dele, outro Deus não existe. E esteve na terra, manifestado em carne, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a sua vida para nos salvar, através do seu sangue, nos resgatou. Portanto, louvamos a Deus porque hoje é mais um dia de boas novas, para estarmos em comunhão com Ele e com a sua eterna e gloriosa palavra. Neste dia, nós vamos ministrar uma mensagem de cariz profética acerca da manifestação das duas testemunhas de Cristo que penso se manifestarão após o arrebatamento da Igreja. Tomem em consideração que esta mensagem que se vai seguir é muito ilustrada e é das mensagens mais importantes para o dia presente. De maneira que agradeço que possa ver a mensagem até ao fim. A leitura bíblica encontra-se em Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao verso 14, e todos nós vamos acompanhar a leitura. Assim diz a palavra de Deus. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso número 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito,
onde seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações, verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E agora o verso 11 até ao verso 14 diz: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Até aqui a palavra de Deus. Meus amados, após a leitura da Sagrada Escritura, vamos dividir esta mensagem em 3 aspectos. Primeiro, naturalmente, a introdução. Segundo, o tempo da aparição destes 2 profetas na história profética do fim, quem são e também a sua mensagem. Em terceiro lugar, a morte e ressurreição destes profetas de Cristo, as suas 2 testemunhas. Vamos então introduzir a mensagem. Como todos os cristãos de Cristo sabem, o livro do Apocalipse é um livro profético da revelação das coisas que aconteceram ao mundo no tempo do fim da era da graça de Deus. Este sagrado livro é também um conteúdo com muitas figuras e símbolos que representam algo que é preciso discernir nos contextos e nem sempre tudo é fácil. Esta mensagem bíblica também tem causado várias interpretações e daí a confusão de muita gente. Eles começam por aplicar este assunto à Igreja e aí é uma grande confusão. Contudo, eu creio que nesse tempo do cumprimento desta mensagem, a Igreja já estará no céu. Foi arrebatada ao céu, como o Senhor próprio disse em João 14, 1-3, que viria para os levar para a casa do Pai. 1 Coríntios 15, 50-52 e 1 Tessalonicenses 4, 13-18. Estas mensagens falam-nos do arrebatamento da Igreja de Cristo para a casa do Pai. Portanto, no tempo da manifestação destas 2 testemunhas de Cristo, destes 2 profetas, a Igreja não estará cá na terra. Assim, em primeiro lugar, a mensagem começa com estas palavras: foi-me dada uma cana, uma vara. Naturalmente compreende-se que foi dada ao apóstolo Paulo, ao apóstolo São João, para medir o templo de Deus e o altar e os que nele habitam. Este instrumento de medição encontra-se também em Ezequiel 40, verso 3 e em Apocalipse, capítulo 21 e verso 15. O primeiro problema de interpretação surge acerca da medição do templo e do altar e dos que nele adoram. Nas Escrituras, o templo tanto significa o templo dos judeus, como, digamos, o templo de Salomão ou o templo de Herodes, 2 Crônicas 7, 11 e 12 e Mateus 24, verso 1, como também simboliza a Igreja de Cristo. 1 Coríntios 3, 16 e 17 e Efésios capítulo 2, verso 21
e verso 22. A quem se refere esta medição do templo? Há muitas pessoas que têm dificuldade em aplicar estas coisas literalmente. Há muitos que espiritualizam a maior parte do Apocalipse. E nós temos de chegar a uma conclusão que uma coisa que é medida não se pode espiritualizar. De maneira que, julgando pelo aspecto de medições, eu creio que a Escritura se refere a um templo literal e terrestre. E também não está especificado se o altar é o altar do incenso ou o altar do sacrifício. É possível que seja o altar do incenso dentro do templo. Julgando também pela Escritura referente ao átrio do templo e à cidade santa, conclui-se que se trata de um templo construído, ou melhor dito, a ser construído na cidade santa. Quem é essa cidade santa? Cidade de Jerusalém. Creio que até aqui nós podemos compreender. E daqui para a frente também vamos, com a graça de Deus, explicar o suficiente para entender a mensagem que foi lida. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés havia um pátio ao redor e cercado por cortinas de linho fino. Êxodo 38, verso 9 ao verso 18. Porque a palavra de Deus fala-nos peremptoriamente que João não devia medir o pátio, porque ou o átrio, que foi dado às nações, foi dado aos gentios. Em segundo lugar, foi dito a João que não me disse então esse átrio que está fora do templo, está fora do templo e que tinha sido dado às nações. E este assunto é muito importante para que se possa compreender a mensagem para o tempo presente de que os dias se aproximam velozmente da vinda de Jesus para levar a sua igreja, e o livro do Apocalipse começa a ser realmente, no seu conteúdo profético, a ser cumprido no mundo. Pátio e átrio têm o mesmo significado e pode ser interior ou exterior. E o átrio do templo significa o espaço que rodeia o templo em volta dessa construção e ao lado dela. No tempo desta visão dada a João, e segundo os estudiosos, o templo do Senhor em Jerusalém já não existia. Aqui, acho que se pode compreender muito bem. A mensagem dada a João por este tempo da Escritura, que foi dada a João, o templo em Jerusalém já não existia. Por que é que não existia? Porque foi destruído no ano 70 pelo exército do Império Romano. Portanto, depois de Cristo, cerca de 37 anos. Portanto, esta visão era para um tempo posterior ou um tempo futuro. Nós vamos ver dois templos, o templo de Salomão e o templo de Herodes, e os lugares que à volta se chama, porque esta é a parte mais importante, se chama o átrio dos gentios. Vamos ver então os templos. Aqui temos uma maquete chamada do Templo de Salomão, uma enorme construção do passado, e que ao redor do templo existia então, como temos vindo a dizer, o pátio dos gentios. Nesta maquete nós temos o chamado Templo de Herodes. Foi construído em primeiro lugar por Zorobabel e reconstruído por Herodes. Então temos aqui o chamado Pátio dos Gentios, e Deus disse a João: não mexas o pátio, porque foi dado às nações.
E nesta maquete, nesta foto, temos exatamente estas setas que nos indicam que ao lado do templo havia a corte dos gentios, como se diz em inglês, court of Gentiles, ou o pátio dos gentios. Depois de termos visto estas fotos acerca do templo e do pátio dos gentios, eu tenho que chegar a esta conclusão, que Jesus disse a João, não meças, porque está escrito, foi dado às nações. Por isso, eu creio que esta medição do templo e do átrio significa uma futura construção em Jerusalém e divisão do terreno entre judeus e entre gentios. Em referência com construções em Zacarias, capítulo 2, verso 1 e verso 2, fala-nos de um homem que mede Jerusalém. E em Apocalipse 21, 15 e 16, é um anjo que mede a nova Jerusalém e dá as suas medidas. Portanto, fala-nos de construções. Uma é a construção de Deus, a nova Jerusalém, e a outra é na Jerusalém do Médio Oriente, em Israel. Esta futura construção de um templo dos judeus tem que acontecer no tempo do fim. Isto tem que acontecer no tempo do fim. No fim do tempo, os judeus têm que construir um templo, seja onde for. E eu creio que será ao lado da mesquita atual dos maometanos ou muçulmanos. Portanto, nesta futura construção, o anticristo tem que se assentar, porque isto está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4. Diz que o anticristo se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Portanto, tem que haver uma construção, ou com mesquita ou sem ela. Mas toma atenção a este estudo, porque vai nos trazer alguma luz sobre o assunto, sobre aquilo que eu creio que poderá ser. Naturalmente, Deus tem a última palavra, como é que vai ser. Portanto, construir esse templo, visto que existe naquele lugar a chamada Mesquita do Omar, ou a chamada Dome of the Rock, como se diz em inglês, que segundo uma inscrição nesse prédio foi acabada de construir pelo ano 691, 692 da Era Cristã, pelos muçulmanos ou maometanos, e se os judeus intentarem destruir aquela mesquita para construírem o templo, todo o Médio Oriente ficará em guerra contra Israel. Ninguém pense o contrário. E penso que isso não é a solução. Então, qual será a solução? Um terremoto ou a divisão do terreno? Vamos ver algumas fotos que ultimamente algumas pessoas têm feito sobre esta ideia para chegar a uma conclusão de que esse templo tem que ser construído. Esta é a mesquita dos muçulmanos, que foi construída pelo ano 691, 692, no lugar do templo de Deus e dos judeus em Jerusalém. A razão disto é que Israel andava disperso em cativeiro e os árabes conquistaram aquela terra, mas Israel voltou à sua terra em 1948 e no lugar do templo está aquela mesquita. Entretanto, neste tempo presente em que Israel voltou à sua terra, falta-lhe cumprir uma semana profética de anos do seu calendário, da sua história profética. E eles têm que erguer, construir de novo o templo. Entretanto, o templo, como tenho dito, tem que ser construído, pelo facto de que está escrito, para cumprimento de Daniel 9, verso 27, em que o anticristo vai proibir os sacrifícios do povo judeu, exatamente no meio da semana número 70 da história profética de Israel. Portanto, tem que haver um templo construído.
de uma forma ou de outra. Além disto, como já tem sido dito, o anticristo vai assentar-se nesse templo de Deus, querendo parecer Deus, como diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, e isto é profético, tem que acontecer. Vamos ver algo mais. Meus amados, Jesus disse: os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. Portanto, a palavra de Deus é da autoria de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele próprio é a palavra de Deus. E aqui temos o templo e uma fotografia representando o anticristo assentado no templo de Deus, como está escrito. Como está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4, que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isto tem que acontecer. No tempo da manifestação do anticristo tem que haver um templo construído. A grande pergunta surge: como é que será construído esse templo? Visto que a mesquita de Omar, chamada mesquita de Omar, a Dome of the Rock, está no terreno do templo que pertence a Israel. E como temos dito, se Israel quisesse destruir aquela mesquita, haveria uma guerra enorme de todo o Médio Oriente contra Israel. Mas a palavra de Deus fala-nos de um templo que tem que existir, e o anticristo se vai assentar nesse templo. Como acontecerá então essa construção? A resposta está no processo de paz. Está no concerto que há de ser feito. E este processo de paz, há cerca ou mais de 30 anos, com os primeiros acordos da cidade de Oslo, na Noruega, tem-se vindo a desenvolver década após década, particularmente com a ajuda dos Estados Unidos e dos seus presidentes. De maneira que esse processo tem estado a ser forjado. E é o concerto com muitos, que está escrito com muitas nações, estarão envolvidas nesse concerto por uma semana de anos. Daniel 9 e verso 27. E nesta altura nós vamos ver algumas fotografias de alguns anos atrás, com diversos presidentes americanos até aos dias de hoje. O processo de paz entre Israel e palestinos, que há mais de 30 anos está a ser desenvolvido, será concluído no tempo de Deus e com o ator principal, que é o anticristo. Daniel 9 e verso 27. E esse tempo está próximo. Aqui temos, como disse, algumas fotografias de diversos presidentes americanos envolvidos neste processo de há muito tempo a esta data. Como diz a Escritura, o concerto será feito com muitos. E naturalmente há muitas pessoas interessadas em que haja paz em Israel, entre Israel e árabes. E todos nós estamos vendo nestes dias o cumprimento da profecia. E quando Israel foi levado em cativeiro, este templo foi destruído, o templo de Herodes, destruído pelos romanos. Israel foi para todo o mundo, para todas as nações, e Jerusalém e o templo foram destruídos. As palavras de Deus sempre se cumprem no seu tempo. Louvado seja Deus, o povo foi em cativeiro para todas as nações e cerca de 1.100.000 pessoas foram mortas. Louvado seja Deus. E um novo templo
tem que lá existir. Mas será assim? Não será assim? Lá está a mesquita de Omar, a Dome of the Rock. Como vai ser? Eu creio que este processo de paz vai ditar, conforme a palavra de Deus. Como temos apreciado naquelas fotografias, ainda que neste tempo presente o processo de paz está como que parado, ele foi iniciado e tem que ser concluído. Nesse concerto de paz dos judeus e árabes e outras nações, virá finalmente a construção desse templo, mas que fazer com a mesquita dos montanos, visto que há tanta celeuma sobre retirar a mesquita desse lugar para a construção do templo. A resposta, eu creio, que está na visão da medida do templo e do átrio fora do templo. Jesus disse a João que o átrio foi dado aos gentios, foi dado às nações, portanto não mexas. Isto é muito importante. Vamos ver de novo essa foto. Deixa o átrio e não mexas. Deixa o átrio e não mexas, porque foi dado às nações. Eu creio que está aqui a resposta. Como muitos têm afirmado ultimamente, eu creio nessa afirmação, dessa solução, nesse processo de paz, nesse concerto com o anticristo, ou do anticristo com diversos povos, inclusive Israel e os árabes. O templo então poderá ser construído ao lado da mesquita, e pensa-se que o verdadeiro lugar do Santo dos Santos, onde existia o templo antigamente, é cerca de 35 metros desviado exatamente da mesquita atual. Os estudiosos afirmam que a porta do muro por onde Jesus entrou em Jerusalém, e que ele vai de novo entrar por ela, se encontra exatamente em frente do lugar santo dos santos do antigo templo dos judeus. Mas existe ainda outro problema. Como ficarão eles separados, visto que nas coisas de Deus tem que haver separação entre o santo e o profano? Primeiro, eu creio que aquele templo que vai ser construído durará pouco tempo. Porquê? Porque ele vai ser de novo destruído, possivelmente com um terremoto que virá a Jerusalém, em que a 10ª parte da cidade vai cair e 7.000 homens vão morrer, como diz em Apocalipse 11 e verso 13. Por isso eu penso que o templo também vai ser destruído. Porquê? Segundo lugar, eu não creio que Jesus Cristo, quando vier para reinar para o milénio, no fim da grande tribulação, quando ele vier, se vá assentar no templo onde se assentou o anticristo. É um dos aspectos a considerar. Terceiro, eu creio que a resposta dessa separação poderá vir com a construção de um pequeno muro entre estes dois prédios no concerto de paz previsto. Quarto, na restauração do templo, diz em Ezequiel 42 e verso 20, que haverá um muro ao redor para fazer separação entre o profano e o santo e o profano. Portanto, isso poderá acontecer assim, e evitar uma guerra sangrenta entre os judeus e o resto do povo árabe. Portanto, eu penso que a construção ao lado da mesquita, no lugar que o Senhor diz não mexas o átrio porque foi dado às nações, acho que é uma ideia válida, uma solução válida para evitar uma guerra sangrenta que não se sabe o tempo que iria durar. Vamos ver alguma coisa. Como podemos ver nesta fotografia, a mesquita de Omar está aqui no lugar do templo, mas afirma-se que o lugar do templo são 35 metros mais para este lugar, que fica exatamente em frente do chamado Portão Dourado Golden Gate. Sendo assim, creio que a solução pacífica será esta no concerto de paz que está sendo organizado pelos políticos e que o anticristo irá presidir. Em relação com
Estes 35 metros para o lado direito da mesquita que temos vindo a falar e que muitos estão falando também, vê-se que atualmente os judeus sem templo adoram ao Senhor no chamado Muro das Lamentações, porque afirmam ser o lugar mais chegado ao lugar santo dos santos, onde dizem que a eterna presença de Deus ali é manifesta. E esse lugar fica precisamente à direita da mesquita. Alguém se deu ao trabalho de compor esta fotografia para nos dar uma ideia das duas construções onde se afirma haver terreno suficiente para isso. Então, esta seria a configuração das duas construções. Será isto possível? Deus tem a última palavra. Nestes dias fala-se muito nesta solução. Será este o desfecho do processo de paz, onde os muçulmanos estarão lá com a sua mesquita e os judeus com o seu templo, até que o anticristo se sente nele e comece o grave problema de Israel e do Médio Oriente e do mundo inteiro? E nós temos que voltar a dizer, Deus tem a última palavra. Do que temos vindo a falar, a conclusão é esta. De antemão, Deus sabe todas as coisas. Os homens e os políticos, etc., planeiam alguma coisa para poder trazer um pouco de paz humana àquela região. Mas o Senhor diz que quando disserem há paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Então, a Cidade Santa será pisada por 42 meses ou 3 anos e meio. E começa daí para a frente, quando o anticristo se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, começa o grave problema do Médio Oriente e do mundo inteiro. Também aqui nos mostra a Escritura que essa cidade é literal e terrena. E por esse determinado tempo de 42 meses, ela será pisada. E pisada significa ser ocupada por forças estranhas. Jesus, ao ser rejeitado pelo seu povo, profetizou que eles cairiam ao fio da espada e que para todas as nações seriam levados cativos. E Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Lucas 21 e verso 24. E depois que Israel, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, 1.100.000 mortos ali aconteceu. E Israel foi levado para todo o mundo, levou cerca de 1900 anos o seu cativeiro. E outras potências tomaram conta daquilo que pertencia a Israel. Portanto, o Senhor disse que a cidade seria pisada até que o tempo dos gentios se completasse. Mas o tempo dos gentios já se completou. E esse cativeiro durou desde o ano 70 até 1967 e 1973, quando os judeus voltaram a possuir e ter autoridade sobre Jerusalém completa. Por cerca de 1900 anos, esta cidade esteve ocupada ou pisada por forças estrangeiras. Assim, visto que não existe ali templo nenhum, compreende-se que um futuro templo terá que ser construído. E isto é o que podemos discernir, que este assunto de Apocalipse 11 é literal e não simbólico. Segundo lugar, o tempo da aparição destes dois profetas, da história que temos vindo a falar e que temos lido no princípio, as duas testemunhas que estão diante de Deus de toda a terra. Portanto, o tempo da sua manifestação na história profética do fim, quem são e a sua mensagem. Vejamos um pouco da história profética de Israel e no Novo Testamento.
Ao longo da história profética de Israel houveram muitos e variados profetas que da parte do Senhor traziam mensagens específicas para este povo escolhido do Velho Testamento, como também para o mundo em geral dos acontecimentos e dos planos de Deus para este mundo. Os seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo têm o conhecimento geral deste povo israelita que tem uma história de grande sofrimento por não obedecer ao sagrado ensino. E o facto é que toda a revelação profética enviada por Deus, desde o princípio, tem tido o seu cumprimento. E Israel tem sofrido o cativeiro, perdido a sua terra, e já desde o cativeiro de Babilônia e seu retorno, tem visto a sua terra governada por potências estrangeiras. Assim como Deus lhe disse bem cedo na sua história, em Deuteronômio 28, 15 a 68, tem-se cumprido ao longo do tempo por não darem ouvidos à palavra do Senhor. E a sua escolha ou eleição tem sido uma história de grande sofrimento. Nos últimos 400 anos antes de Cristo, este povo dos profetas nem profeta teve durante aquele tempo. Até que, para se manifestar o Messias, apareceu João Batista pregando o arrependimento, dando cumprimento ao capítulo 40 do livro de Isaías, a voz que clamava no deserto. Nas Santas Escrituras existem profetas da Igreja, profetas com um ministério itinerante, e existem profetas a nível nacional da nação israelita, e existem profetas a nível universal, que é o caso de Jeremias, que era profeta das nações. Jeremias 1 e verso 5. Deus o tinha chamado antes dele existir no ventre da sua mãe. Um profeta é aquele que prediz com antecedência os acontecimentos bons quanto maus e avisa ao povo ou às nações dos planos do Criador, levando-os ao arrependimento, ao encorajamento ou dias melhores. Eles tanto admoestam como encorajam, como repreendem, conforme as situações locais, internacionais ou mundiais. Um profeta é um porta-voz de Deus porque recebe a sua mensagem por revelação e proclama: assim diz o Senhor. No tempo da Igreja, os profetas devem dizer: assim diz a palavra do Senhor. Atualmente, no século XXI, não existem profetas com alguma nova mensagem, pelo menos eu não creio, com alguma nova mensagem, como no passado até João Batista. E com os apóstolos, terminando a profecia de Deus com o apóstolo João sobre o Apocalipse. Assim, com toda a revelação de Deus, do Velho e Novo Testamento, com os ensinos de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, toda a história bíblica sendo compilada nos dois testamentos, terminou com o Apocalipse de João. Eu creio assim, creio que estou correto. Mas nas igrejas existem profetas com um ministério semelhante aos dos pastores ou evangelistas, etc., como diz em Efésios 4, verso 11 e verso 12. Assim, para terminar o Novo Testamento, temos em Apocalipse 1 e verso 1 estas palavras: a revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. E João termina essa revelação, termina o Apocalipse com estas palavras: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Portanto, eu creio que não existe mais revelação para juntar ao Novo Testamento. Após estas palavras, o cânon sagrado terminou. Não existem novas revelações de Deus para juntar à Bíblia, para a humanidade.
Tudo o que o Velho e o Novo Testamento contém é a palavra de Deus para ser pregada e ensinada em todo o mundo. Marcos 16, 15 e 16 e Mateus 28, versos 19 e verso 20. Outro sim, existe ministério profético nas igrejas que pode ser local ou itinerante e cuja mensagem é para exortação, consolação e edificação, como diz em 1 Coríntios 14 e verso 2. Além disto, pode receber revelações de Deus, mas tudo baseado nas Escrituras que já existem. Meditemos acerca destes dois profetas que ainda têm que aparecer e que a Escritura afirma que eles virão. Estes dois profetas, estas duas oliveiras, virão, terão que vir, terão que aparecer e em Jerusalém. Na revelação profética do Novo Testamento faltam então ainda o aparecimento destes dois profetas para se cumprir as Santas Escrituras com uma mensagem de arrependimento e de tormento para Israel e para o mundo. Porquê de arrependimento? Porque Israel, através dos profetas, vão saber quem realmente era e é o seu Messias que mandaram crucificar no passado. E de tormento para o mundo, porque o mundo estará numa situação caótica espiritualmente falando. Louvado seja Deus. E a mensagem do Evangelho, chamando-os à conversão, os vai atormentar. E antes de continuar, eu devo dizer que se a mensagem de Deus, ministrada por seus servos, o atormenta neste tempo presente, é sinal de que Deus o ama e que está chamando por você para a sua companhia e quer salvá-lo, porque é muito melhor ser atormentado aqui na terra com a correção de Deus do que ser atormentado eternamente no inferno, como disse Jesus em Lucas 16 e verso 23. Muita gente não quer ser atormentada, nem corrigida, nem disciplinada, até mesmo nas igrejas onde se ministra o Evangelho. Pois esse é um sinal de que Deus ama essas pessoas e os quer colocar no caminho da eternidade com Deus. Assim, o tempo da aparição em Israel destes dois servos de Deus, chamados de duas testemunhas, acontecerá quando a ciência fosse, ou aconteceria quando a ciência fosse multiplicada, como diz em Daniel 12 e verso 4. Esta ciência multiplicada fala-nos do progresso, do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico e científico, cuja tecnologia seria capaz, neste aspecto, de levar a todo o mundo terreno a mensagem destes dois profetas em áudio e vídeo ao mesmo tempo. Temos falado que esta mensagem é de veras importante para os dias presentes. Porque só neste tempo presente, esta profecia do capítulo 11 e verso número 2, 3, 4, etc., só se poderia cumprir quando chegássemos a este tempo de tecnologia tão desenvolvida como ela está. Em outras palavras, estes profetas deverão ser vistos e ouvidos por todo o mundo ao mesmo tempo. Como é possível, então, ou como seria possível, digamos, se eu estivesse a pregar na América, não podiam ver de Portugal, ou da África, ou da Ásia, etc, etc. Mas se eu tivesse a oportunidade de pagar o meu programa para sair para todo o mundo, eu estaria pregando aqui nos Estados Unidos e todo o mundo me poderia ver ao mesmo tempo. Pois, portanto, estes dois profetas virão pregar num tempo em que essa ciência multiplicada está de uma forma tal que a televisão leva a imagem e o som a toda a gente e em todo o mundo ao mesmo tempo. Portanto, a profecia só se podia cumprir nestes dias. Mas isso não era possível nos séculos passados. E esta tecnologia já há vários anos que está em curso pelas estações mundiais de televisão através dos satélites. O facto é que estes dois profetas de Deus profetizarão em Jerusalém e serão vistos por toda a terra, conforme o texto sagrado de Apocalipse
11, verso 8 ao verso 10, e somente a tecnologia deste tempo podia fazer esse trabalho. E a profecia foi cumprida. Eu vou ler em Apocalipse 11, verso 8 ao verso 10. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Isto quer dizer que Jerusalém estará em grande pecado, como em todo o mundo, para o Senhor o apelidar aquela cidade de Sodoma e Egito. E jazerão os seus corpos mortos aí na praça da grande cidade. E verso 9, e homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que os seus corpos mortos sejam sepultados, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, eles ressuscitaram e foram chamados para o céu. Esta profecia, em que as nações vão contemplar estes profetas a pregar e serem mortos por 3 dias e meio, não consentem que eles sejam sepultados. Isto é da parte de Deus que está feito assim. Não é porque os homens vão querer, é porque já está escrito aqui que isso tem que acontecer. Portanto, a tecnologia teria que levar por todo o mundo a mensagem e os profetas mortos para verem, para se regozijarem, porque o tormento teria acabado. Pois é nessa altura que o tormento vai começar, de uma maneira terrível para todo o mundo. Portanto, quando é que é o tempo da sua aparição em Jerusalém? A resposta é quando o mundo todos pudesse ver e ouvir ao mesmo tempo o que pode acontecer em qualquer tempo presente. E nesta hora nós vamos fazer uma pausa. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. São estes que virão à terra pregar por 3 anos e meio o Evangelho e vão atormentar o mundo inteiro com a sua pregação. E por que aparecerão estes 2 profetas a pregar em Jerusalém e não noutra parte do mundo? É porque está escrito que eles virão, e a resposta é que serão mortos ali na cidade, como foi Jesus Cristo, o seu Senhor, ali, como diz em Apocalipse 11, verso 8, Deus lhe chama de Sodoma e Egito, e isto faz-nos apontar para uma cidade em grande pecado. Desta forma também se compreende que Jerusalém estará muito mundana por esse tempo. Atualmente, se acontecer um evento importante em qualquer parte do mundo, todo o mundo pode ver esse evento através dos satélites ao mesmo tempo e, portanto, estamos numa tecnologia que esta profecia pode ser cumprida a qualquer tempo. Portanto, o tempo para estas 2 testemunhas de Cristo aparecerem em Jerusalém é este tempo, e creio que acontecerá após o arrebatamento da Igreja de Cristo, pois que eles pregarão durante 3 anos e meio, 42 meses, de 1260 dias. Tendo estudado sobre o Sagrado Livro da Revelação, eu tenho chegado, como outros, à conclusão de que existem porções também dos juízos de Deus que ocorrem paralelamente. E o facto é que deste aparecimento dos 2 profetas se encontrar no capítulo 11, e entre a 6ª e a 7ª trombeta, não significará que nem todos os acontecimentos se cumprirão por ordem cronológica dos capítulos. Naturalmente, existem várias escolas de pensamento sobre o arrebatamento da Igreja, e se ela passa ou não pela grande tribulação.
E nós temos ministrado noutros estudos que cremos, por aquilo que temos estudado, que o arrebatamento se dá antes da grande tribulação, mas este assunto nada tem a ver com a salvação das nossas almas. Isto é, Deus arrebatará tanto aqueles que creem que a Igreja passa, como aqueles que creem que a Igreja não passa. Temos também estudado sobre as 70 semanas proféticas de Israel e concluído que na história profética de Israel somente se cumpriram 69 semanas de anos, ou seja, 483, a partir de uma determinada data, e que falta a Israel cumprir a semana número 70 da sua história profética. E esta semana começa com o aparecimento do Anticristo, fazendo um concerto de paz com Israel, com árabes e outros, por uma semana, e no meio desta semana ele quebrantará esse concerto, como está escrito em Daniel 9 e verso 27. Nós vamos ver um gráfico deste assunto profético, da história profética do povo de Deus do Velho Testamento. Nós não vamos ministrar tudo isto que aqui está, porque daria um estudo completo a este assunto, mas vamos apenas resumir o assunto que estamos vendo. Gráfico, as 70 semanas de anos proféticas de Israel. Daniel 9, 24 a 27, 70 vezes 7 é igual a 490 anos. A saída da ordem, esta vez 1 a 4, Daniel 9, verso 23. Cálculo de Sir Robert Anderson, 445 a.C., até 32 AD. 173.880 dias, igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano. Até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas, igual a 483. Então temos as 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, tempo da Igreja, aqui, crucificação de Cristo, Calvário, tempo da Igreja, arrebatamento, nesta seta virada para cima, voltando atrás, temos a reconstrução de Israel, Neemias 3 até Neemias 6. Aqui temos o Messias, até o Messias o Príncipe, Daniel 9, 25, 26, Mateus 21, 1 a 11. Tempo da Igreja, tempo dos gentios, Lucas 21 e verso 24. E aqui temos o arrebatamento da Igreja. E temos a semana número 70 de Daniel, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, Daniel 9 verso 27. Uma semana de anos, o Anticristo, o príncipe que há de vir, Daniel 9 e verso 27. A segunda vinda de Jesus, Daniel 7, 13, Apocalipse 1, 7 e Mateus 24 e verso 30. Depois de termos visto este gráfico da história profética de Israel, falta então cumprir 7 anos, a última semana profética deste povo. E como será? Penso eu, e pensam muitos milhões à face da terra, que será? Com o arrebatamento da Igreja começa então essa semana número 70 de Israel. Desta forma, enquanto a Igreja estiver na terra, não há necessidade destes dois profetas aparecerem. Porquê? Porque o Evangelho tem sido pregado e atualmente é levado para todo o mundo, através do satélite e de muitas outras formas. Mas eu creio que após o arrebatamento da Igreja começa essa semana de anos que falta cumprir este povo a nível nacional, conforme temos visto no quadro e revelado na Escritura, na história profética deste povo. Quem são estes dois profetas e a sua mensagem? A mensagem que lemos no princípio também nos dá alguma luz sobre o assunto. Em primeiro lugar, eles aparecerão com um ministério bem específico. Virão profetizar por 1260 dias. É um decreto que já está há muito tempo escrito no livro da vida, no livro de Deus. Portanto, eles profetizarão por esse tempo e vestidos de saco e com sentença de morte no fim daqueles dias. Apocalipse 11, 3 e 7. Isto já está escrito, isto tem que acontecer. Mas quem são eles? Esses 1260 dias são os primeiros 3 anos e meio após o arrebatamento da Igreja
dessa semana, e nessa altura o mundo inteiro ficou na escuridão. Porque quando o sal da terra e as luzes do mundo saíram da terra, saiu também a pregação e o ensino do Evangelho. Portanto, o mundo, espiritualmente falando, ficará numa escuridão de trevas espessas. Porque o povo do Senhor, que na terra os ensinava a palavra de Deus, foi arrebatado ao céu. Isso vai acontecer. Esses 1260 dias são os 42 meses ou 3 anos e meio de 360 dias por ano do calendário judaico. E estas duas testemunhas de Cristo serão por esse tempo os servos de Deus, que ensinarão Israel que o seu Messias foi morto no Calvário e que ressuscitou para o salvar e que breve virá para o milénio. Estes são os únicos que ministrarão em Israel a palavra de Deus tal qual ela está escrita. E pregarão a todo o mundo o arrependimento e os acontecimentos que vão tomar lugar naquela semana da grande tribulação e dos graves juízos de Deus que virão sobre a terra. De maneira que esta mensagem que você está apreciando e ouvindo é das mais importantes para os dias presentes, porque a qualquer momento esta escritura, esta profecia pode ser cumprida. As suas vestes de saco significam uma chamada que é tempo de humilhação, de lamentação, de arrependimento e de graves tragédias que vêm assolar o mundo. Homens vestidos de saco, já não é a primeira vez que isso acontecia. Quando havia tragédias que Deus ia trazer sobre Israel, ali estava o profeta com um vestido de saco. Porque vêm os juízos de Deus sobre a terra. Quando isto começar a acontecer, quando esses dois profetas, se você ficar para esse tempo aqui na terra, você se lembrará desta palavra. Estes dois homens virão vestidos de saco, anunciando os graves juízos de Deus que virão ao mundo. E para o cumprimento desta mensagem, Israel tem que estar na sua terra, ou tinha que estar na sua terra, já restaurado como nação, e ter o seu templo, e isso aconteceu como nação, já em 1948, no dia 14 de maio. Em Ezequiel 36 fala-nos dessa restauração e que a sua terra seria de novo como o jardim do Éden. E as cidades solitárias, assoladas, destruídas, estariam fortalecidas e habitadas. E a visão dos ossos secos de Ezequiel 37, 10 e 11, diz que esses ossos secos ressuscitaram e se puseram em pé num grande exército, e disse o Senhor nessa visão ao seu profeta: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E ponto final. E Israel está cumprindo a profecia. Numa só nação, diz em Ezequiel 37, 21 e 22, eis que os tornarei a trazer os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram. Eis que os tornarei a trazer, diga com a sua boca, eis que os tornarei a trazer para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Diga, os levarei à sua terra. Portanto, toda a terra que Deus deu a Israel pertence a Israel, e Deus vai entrar em juízo com as nações por dividirem a sua terra. Por dividirem a sua terra, Deus vai entrar em juízo com essas nações. Louvado seja Deus. Diga, os tornarei a trazer à sua terra. Diga outra vez, porque estas coisas... Há muita gente que pensa que Israel desapareceu do mapa, como os outros querem fazê-lo. Mas não. Israel tem que cumprir a Santa Escritura na sua história profética. E deles farei uma nação, diz o Senhor, na terra, nos montes de Israel, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Israel lá está como um jardim regado e habitando fora dos muros da cidade de Jerusalém, e é uma potência no mundo. Não é mais Israel e Judá, mas somente Israel.
porque assim também o decretou o Senhor. Por isto, precisamos saber que estamos vivendo nos últimos dias proféticos do arrebatamento da Igreja de Cristo e que estes dois profetas estão para se manifestar a Israel e ao mundo. Por isso, a mensagem que você está ouvindo é das mais importantes neste tempo de vida. Agora, uma pergunta. De onde procedem ou quem poderão ser essas duas testemunhas que estão diante do Deus da terra? Serão judeus messiânicos atuais com o ministério profético ou serão profetas do passado? Realmente a resposta não é fácil, mas as Escrituras deixam transparecer que são profetas do passado que voltarão à terra e naturalmente serão israelitas. E isto pelo facto de que Apocalipse 11, verso 4, diz que eles são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Entretanto, segundo Apocalipse 11 e verso 6, estes dois profetas poderão ser Elias e Enoque ou Elias e Moisés, que existiram no passado. Mas, logicamente, se todos têm que provar a morte segundo Hebreus 9, 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, então poderão ser Elias e Enoque que nunca morreram. Poderão ser Elias e Enoque que nunca morreram, mas foram arrebatados ao céu e poderiam então eles voltar a vir à terra e tornar-se homens, com o poder de Deus naturalmente. Mas a igreja militante dos últimos dias também não vai provar a morte. Aqueles que estiverem vivos serão transformados e arrebatados ao céu, também não vão provar a morte. 1 Coríntios 15 e verso 51. E segundo Apocalipse 11:6, estes profetas têm o poder de fechar o céu para que não chova, e poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. E estes dois homens de Deus fizeram isto no seu tempo de vida. Moisés no Egito, Êxodo 7 até Êxodo 11 nas 10 pragas, e Elias, que fez vir fogo do céu à terra diversas vezes, como se vê em 1 de Reis 18, 37 e 38 e 2 de Reis 1, 19, 9 a 12. Mas em Apocalipse 11, verso 4, revela que eles são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, como já vimos. Então temos aqui uma informação de que estas duas testemunhas terão que proceder do céu. Se estão diante do Deus da terra, Deus está no seu trono na glória do céu. Se eles estão diante do Deus da terra, eles têm que proceder do céu. Terão que se manifestar como pessoas humanas. A razão disto é que, porque a besta que sobe do abismo os vai matar. Ora, eles têm que ser pessoas de carne e osso, não podem ser espíritos, porque um espírito não se pode matar. Portanto, a besta que sobe do abismo os vai matar, e cremos que essa besta que é o Anticristo, Apocalipse 11, verso 7. E essa besta é vista também em Apocalipse 13 e verso 1 e Apocalipse 17 e verso 8. As duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra são estes homens. Oliveiras e castiçais lembram-nos óleo e luz, ou azeite e luz, Espírito Santo e Igreja. Por exemplo, em Apocalipse 1, verso 12, verso 13 e verso 20, fala-nos de castiçais de ouro e diz que esses castiçais de ouro são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os 7 ministros. Mas em Zacarias 4, verso 3 ao verso 14, temos ali alguma ajuda quando diz quem são essas duas oliveiras à direita do castiçal e à esquerda, que são os dois raminhos de oliveira. Pelo que se observa nesta passagem das Escrituras, são ali mencionados os nomes de Josué e de Zorobabel. Mas é possível que estas duas oliveiras no Apocalipse não sejam os mesmos de Zacarias, por isso, por aquilo que temos meditado ou lido ou aprendido. Acho que são diferentes. E no verso 14 diz:
Estes são os 2 filhos do óleo, que estão diante do Deus de toda a terra. E o óleo é simbólico do Espírito Santo. E eu creio que fora disto, pelo menos eu, não tenho mais para vos dar. Parece que não é fácil uma outra explicação. Em Apocalipse 11, verso 3 e verso 4 diz: estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E nós vamos voltar a vê-los. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais. São estas 2 testemunhas de Deus que estão diante do Deus de toda a terra, que hão de vir pregar por 3 anos e meio a Israel e ao mundo a mensagem de arrependimento e a mensagem de tormento. Que o Senhor nos livre de chegar a esse tempo. Vamos ao terceiro aspecto. A morte e a ressurreição destas 2 testemunhas. Como temos falado, eles terão que morrer. Portanto, serão de carne e osso, porque assim está escrito. Eu creio que logo após o arrebatamento da Igreja, o mundo fica, como disse, na maior escuridão espiritual que jamais houve, porque o sal da terra e as luzes do mundo foram arrebatados ao céu. E nesse tempo é quando mais esse mundo inteiro precisa ou precisará de alguém que explique a razão do enorme caos universal que o mundo irá atravessar, que o arrebatamento da Igreja causou com a saída da terra de cerca de 1/4 da população do mundo. E atualmente o diabo está a causar um caos de terror por todo o mundo. E o mundo está ficando tremendo de terror. Não sabem se saem de casa e se são atropelados por vontade própria de outra pessoa, se são apunhalados, se são mortos. Até os políticos têm dificuldade em estar nas casas onde fazem as leis. Mas nesse tempo não haverá pregadores que possam explicar a razão desse caos universal que virá com o arrebatamento da Igreja, porque o sal da terra e as luzes do mundo foram arrebatados ao céu. Naturalmente ainda ficarão mensagens gravadas nas televisões, nas rádios, etc. Por algum tempo essas televisões e esses rádios poderão ainda transmitir. Nesse tempo o mundo inteiro procurará saber o que aconteceu e buscarão as igrejas e os seus ministros, mas eles já não estão mais na terra. Somente existirão as religiosas, mas não têm respostas adequadas para aquilo que está acontecendo no mundo. E as virgens loucas ficaram fora da porta, também andarão confusas. Mas essas saberão, pelo menos, que ficaram fora da porta. Por esse tempo eu creio que se cumprirá a Escritura de Amós 8:11, ainda que possa acontecer outra vez, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Portanto, andarão como loucos à procura de ouvir alguma coisa sobre o que é que aconteceu, mas não haverão respostas adequadas, somente estes 2 profetas. Então estes 2 profetas revestidos do poder de Deus serão os enviados de Deus para ministrar a mensagem de arrependimento a Israel e ao mundo. Naturalmente estas 2 testemunhas de Jesus serão reconhecidos pelo povo judeu e levarão Israel ao conhecimento da profecia do seu Messias, porque finalmente todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 e 26. Mas haverão também 144.000 judeus de todas as tribos de Israel que serão selados com o selo de Deus e se tornarão a companhia de Jesus na terra. Apocalipse 3, 7, verso 3 ao verso 8 e Apocalipse 14, verso 1 ao verso 5. Há pastores que creem que estes também pregarão o Evangelho por todo o mundo. Além destes, existirá ainda um anjo que pregará a todo o mundo o Evangelho eterno, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe a glória, porque vinda é a hora do seu juízo, porque vinda é a hora do seu juízo, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Não queira ficar para a hora do juízo,
de Deus sobre a terra, mas procure estar em paz com Deus e buscar a Deus enquanto se pode achar neste tempo presente. Mas estas duas testemunhas pregarão uma mensagem de tormento para todo o mundo. Eles não só pregarão o arrependimento, mas os juízos de Deus que virão dentro de pouco tempo, e o mundo não os poderá suportar, porque não creem neles, por isso lhes servirá de tormento. E o mundo que estará pecador como nunca ficará furioso, porque agora todas as religiões da terra estarão juntas e não conceberão o que é pecado. Porque haverá um tempo de paz no mundo inteiro, paz humana, proclamada pelo Anticristo, e revoltarão o mundo inteiro contra estes dois profetas, porque não podem ouvir a palavra pecado, nem arrependimento, nem confissão. As religiões estarão todas juntas e eles organizarão com o falso profeta uma religião mundial. Apocalipse 13, verso 11 ao verso 18. Além disto, o povo judeu está naquele tempo a cumprir de novo a lei de Moisés com os sacrifícios dos animais que diariamente terão que ser feitos. E o diabo levantará os chamados protetores dos animais para obrigar os judeus a parar com esses sacrifícios. Nesta altura da profecia, os judeus já estarão a cumprir a lei há 3 anos e meio. Quando quiserem matar estes profetas. E é a altura do Anticristo intervir para fazer cessar o sacrifício contínuo. Daniel 9, verso 27 e Daniel 8 e verso 11. Nesta altura o Anticristo se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. E aqui começa o problema da grande tribulação de que Jesus nos avisou em Mateus 24, 21 e 22. Haverá tão grande aflição, disse Jesus, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne nos salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Estes escolhidos são o povo de Israel, que ouviu a mensagem de Deus pelos profetas de Deus em Jerusalém, etc, etc. Nós vamos de novo ver esses anticristo no templo. Assim está escrito que o anticristo se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é nesta altura que se dá os últimos 3 anos e meio da grande tribulação e o problema grave dos judeus e do mundo. Não queira ficar para este tempo. De sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Também isto está escrito e vai acontecer. Nesta altura, o Anticristo matará essas 2 testemunhas de Deus e o mundo se alegrará, porque a mensagem de Deus os atormentava. E os seus corpos jazerão por 3 dias e meio ali em Jerusalém e não consentirão que sejam sepultados para cumprimento da profecia. 3 dias e meio, haverá alegria por todo o mundo, mandarão presentes uns aos outros, o tormento acabou. Mas passado que foram aqueles 3 dias e meio, começa o real tormento em todo o mundo e as pragas a serem derramadas sobre a terra. E nesta altura nós vamos ver algumas delas. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 16 do livro do Apocalipse, das 7 últimas pragas, que começa: ide e derramai sobre a terra as 7 pragas da ira de Deus. E as pessoas que tinham o sinal da besta estão atormentadas. A seguir, o mar fica transformado em sangue e o peixe morre. Em terceiro lugar, as águas se transformam em sangue e as pessoas que querem beber terão que beber sangue. Depois o sol abrasará as pessoas que ficarão com os seus corpos meios assados. Depois outra praga virá sobre o trono da besta que se fez tenebroso. A outra praga veio sobre o rio Eufrates,
que ficará seco para dar caminho aos exércitos do rei do Oriente, e 3 espíritos semelhantes a rás vão por todo o mundo para congregar os seus reis para o Armagedão. E no final temos ainda outra praga. Meus amados, nós não vamos falar tudo para não perder mais tempo, mas leiam o capítulo 16 do livro do Apocalipse. E aquela alegria do povo por todo o mundo mandaram presentes uns aos outros porque os profetas eram mortos. Começou exatamente a grande tribulação nesta altura. Não podiam jamais suportar a pregação da palavra de Deus. Por isso, enquanto na terra e no tempo da igreja se ministra o Evangelho, é tempo de pedir a Deus o seu perdão e prepararem-se para sair da terra antes do atroz sofrimento que vem a caminho. Vendo isto que acabamos de ver nestas pragas, não creio que pessoas de bom senso gostariam de enfrentar esta situação. E nestes 3 dias e meio, todo mundo vai vê-los através da televisão, seus corpos mortos. E ficaram muito contentes, etc. Mas a alegria terminou com os problemas que vêm a seguir. Logo mais caiu grande temor sobre aqueles que os viram em Jerusalém. Houve um grande terremoto em Jerusalém, lá naquela cidade morreram 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados. E o chamado tempo de paz que o Anticristo tinha decretado, terminou para dar lugar às maiores tragédias do planeta sem par na história, como diz em Mateus 24, 21 e 22. Diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, que quando disserem há paz e segurança, pois essa era a alegria do mundo, sobrevirá então repentina destruição, como aquela que está com dores de dar à luz, e de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. E de modo nenhum escaparão. Quer ficar para esse tempo? Se não quer, é tempo de dar a sua vida a Jesus, etc. Para finalizar, esta é mais uma mensagem para nos alertar dos dias que estamos atravessando, para o cumprimento das profecias sobre o fim da era da graça de Deus e dos problemas que ao mundo virão depois do arrebatamento da Igreja. Esta mensagem chega ao seu lar com a esperança de que a mesma produza conhecimento de que você não precisa ficar para esse tempo da grande tribulação, mas que se possa preparar para evitar essas grandes hecatombes do Apocalipse. Uma das pragas, que é a última, virá sobre a terra com pedra de saraiva do peso de cerca de 70 quilos de peso, com o peso de 70 quilos cada pedra. É realmente muito grande as pedras da saraiva. Enfim, o facto é que nesse tempo os juízos de Deus e as suas pragas sobre a terra, elas levarão à morte cerca de 3/4 partes da população do mundo. Ao vermos isto de antemão, eu não creio que as pessoas de bom senso desejem enfrentar os juízos de Deus. Então, o que fazer nesta hora tardia em que alguns pregadores já estão pregando que estamos a viver num tempo emprestado por Deus? Que fazer nesta hora que o Médio Oriente está ficando em chamas e o mundo em violento terror, que são sinais evidentes do fim? Precisamos de tomar decisões de entregar nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. Primeiro, precisamos saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. João 14 e verso 6. Segundo, precisamos de saber que Deus ama os pecadores e quer salvá-los. Por isso, enviou o seu Filho à terra. João 3, 16 a 17 afirma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não morra, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para o condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Diga, para que o mundo fosse salvo por ele. E se as pessoas não são salvas, elas podem fechar os seus olhos durante a noite. Pode, isso acontece a muita gente. Pode também
morrer durante o dia no trabalho ou na volta para casa. Será que todos nós estamos preparados, estamos salvos para esses eventos? Para essas situações? Se não estamos, temos que tomar decisões de entregar a vida a Jesus e sermos pessoas salvas por nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, precisamos de aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Então seremos feitos filhos de Deus pelo novo nascimento. João 1, verso 12 e 13 e João 3, verso 1 ao verso 7. Quarto, precisamos de arrependimento e confissão dos nossos pecados a Deus. Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 e verso 15. Todos nós precisamos de arrependimento e confissão dos nossos pecados a Deus. Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2 e verso 38. E assim foi a mensagem de João Batista lá no deserto. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus. Quinto, confesse publicamente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a encarnar na terra, que morreu, mas que ressuscitou pelo poder de Deus Pai. Precisamos de ouvir a palavra, aceitar o que diz a palavra, sermos feitos filhos de Deus, arrependermos da nossa velha vida de pecado de servir ao diabo, confessar os nossos pecados a Deus, e não fica um único pecado que não seja perdoado se nós confessarmos ao Senhor. Nós precisamos destas decisões que vão determinar o nosso destino. O facto é que Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32 e 33. Isto é um requisito divino. Deus diz que é assim que a gente tem que fazer. Aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E não precisamos de ter vergonha, porque se nos envergonharmos, Deus se envergonhará de nós. Seja como este servo de Deus e como esta serva, minha esposa. Nós não temos vergonha do Evangelho, nem do autor do Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. E nós temos o direito de dizer isto ao mundo, porque temos essa experiência. Temos essa experiência da salvação. Amém. Foi o Senhor que o fez, não por mérito, mas por misericórdia. Yes. Louvado seja Deus. E agora nós precisamos dizê-lo publicamente, assim tem que ser toda a gente. É claro que há exceções na cama de um hospital. Uma pessoa que já tem 5 minutos apenas para viver, recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, não pode fazer mais nada, senão dizer ao Senhor, venha ao meu coração, perdoa todos os meus pecados, salva a minha alma. E essa alma será salva porque não tem mais tempo de vida. Mas se tivesse tempo de vida, publicamente iria numa igreja, na sua igreja, onde fosse congregado, ali, testemunhar de que Deus o salvou por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo deu a sua vida no Calvário para nos salvar. 1 Pedro 1, versos 18 e versos 19 afirma que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. O mundo tem isso ao seu dispor. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Fomos resgatados com esse sangue para Deus Pai. E nós proclamamos isto em nome de Jesus. E agora nós temos terminado este assunto aqui. Temos dito e voltamos a repetir, esta é uma das mensagens mais importantes destes dias, pelo facto de que o cumprimento profético está cumprido. O tempo da multiplicação da ciência só agora, de algum tempo para cá, é que esta profecia podia ser cumprida. Porque os profetas podem ser vistos em todo o mundo e ouvidos à mesma hora. Portanto, precisamos fazer decisões. Aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se for esse o caso, se você quer, e é uma pessoa que precisa de salvação, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, faça esta oração comigo e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a Tua palavra, não só dos juízos que vêm sobre este mundo, mas também destes servos que hão de vir pregar no tempo da grande tribulação. Eis que eu, ó Senhor, sou um pecador necessitado e preciso de misericórdia e de perdão. Eu peço perdão e confesso os meus pecados a Deus. Senhor, venha em meu auxílio.
Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo que morreu por mim, mas que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio. E eu nego a Satanás e ao seu trabalho que me destruía e aceito a Cristo como meu Senhor e meu Salvador no meu coração. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro e recebe este pecador como teu filho, perdoado e resgatado com o sangue do Cordeiro de Deus. Rogo-te em nome de Jesus Cristo. Amém. E se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e resgatada. Agora você precisa de ser instruída numa igreja local, onde se prega um novo nascimento espiritual. E aí confesse que Jesus Cristo, publicamente, confesse que Jesus Cristo o salvou. E até a outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.